Bem-vindos a Batalhas Mentais, onde ideias brigam com educação e humor. Hoje discutimos se o Brasil deve aprovar, nos próximos 3 anos, uma lei de IA inspirada no modelo europeu. Falamos de avaliações de impacto obrigatórias e de proibição clara de deepfakes em campanhas eleitorais. O tema toca tecnologia, democracia, mercado e justiça, tudo ao mesmo tempo. De um lado está a equipe progressista, que defende regras firmes já. Do outro lado está a equipe conservadora, que quer cautela para não travar inovação e pequenos negócios. O critério central é a equidade, porque regras boas valem para todos e protegem os mais vulneráveis. Vamos ao jogo de ideias, com tempo enxuto e argumentos afiados. Time progressista, apresentem a tese. Nossa posição é simples: sem justiça informacional não há democracia digital. Sem transparência e rotulagem, a mentira ganha superpoderes e o eleitor perde o chão. Avaliações de impacto obrigatórias são como inspeções de freio, ninguém reclama de checar freio antes de descer a serra. Em eleições, deepfakes não são piada, são máscaras que roubam a voz de quem vota. Proibir deepfakes eleitorais protege a escolha livre, que é o coração do voto. Tecnologia sem responsabilidade vira roleta russa com dados e afetos. A lei não mata startups, mata atalho sujo que explora a gente e distorce competição. Com regras claras, a boa inovação respira aliviada, porque ninguém corre contra a trapaça invisível. Avaliação de risco traz previsibilidade e reduz custo jurídico a longo prazo. Quando todo mundo joga com o mesmo manual, o pequeno finalmente tem chance. Quem teme avaliação talvez tema descobrir impacto que preferia não ver. O eleitor não é laboratório, por isso campanhas precisam de limites nítidos. Modelos de alto risco exigem controle proporcional e isso é equilíbrio, não pânico. Sem rótulo de conteúdo sintético, a esfera pública vira terra de ninguém, e ninguém vence nisso. O Estado tem dever de garantir igualdade de condições no jogo democrático. Empresas sérias já implementam auditorias, então a lei só separa quem é sério de quem é aventureiro. A pressa é necessária porque a tecnologia corre mais rápido que a capacidade de reparar danos. Eleições não têm botão de desfazer, por isso o timing importa mais que o marketing. Obrigado, tese apresentada com vigor e exemplos. Time conservador, tragam a contestação. Queremos proteger a democracia, mas também precisamos proteger a criatividade que a sustenta. Se a regra virar muro alto demais, a pequena empresa nem chega ao portão. Avaliações obrigatórias podem virar burocracia infinita e checklist para parecer compliance. Deepfakes são graves, porém lei apressada vira remédio forte que dá efeito colateral. Preferimos uma abordagem por etapas com guias e sandboxes antes de multas e proibições. Quem empreende sabe que custo fixo no começo pesa como mochila cheia em subida. Auditorias externas encarecem produto e desestimulam quem está inovando com ética. Transparência boa, mas transformar cada feature em processo pode matar o ciclo curto que gera avanço. Proibição ampla de deepfakes em campanha pode atingir sátira legítima e educação midiática. Em vez de proibir tudo, que tal rotular melhor e punir abuso com agilidade real? O problema não é falta de lei, é falta de aplicação efetiva do que já existe. Se fiscalização atrasar, só quem tem advogado caro passa, e isso não é justo. O mercado aprende rápido quando regras são estáveis, leves e focadas em resultado. O eleitor também precisa de educação digital porque cidadão crítico resiste a truque barato. Uma lei muito detalhada envelhece cedo e vira obstáculo rígido para tecnologias novas. Dá para começar com padrões voluntários e subir a régua conforme evidências, não conforme medo. Cuidado para confundir precaução com paralisia, pois custo de oportunidade também é real. Inovar com responsabilidade é o alvo, e alvo se acerta melhor com mira fina do que com marreta. Passo a palavra à equipe progressista para o primeiro ataque.
Se empresas podem lançar sistemas que manipulam votos, então a liberdade econômica vira licença para fraudar a democracia. Agora a equipe conservadora tem a palavra para a defesa. Defendemos que a proteção da democracia é vital, mas impor avaliações obrigatórias para tudo criará um labirinto que derruba quem ainda está começando. Seguimos com a equipe conservadora para o ataque. Quando o Estado define regras antes de entender o ciclo tecnológico, ele escolhe vencedores por decreto e rebaixa todo o resto. Voltemos à equipe progressista para a defesa. Se a regra exige avaliar impacto, ela só pede que cada criador prove que não está apontando o carro para a plateia. A equipe conservadora retoma para um ataque em dupla, liderança e apoio. Nossa tese é que a melhor inovação nasce em terreno livre, com bússola ética, e não em trilho rígido imposto de cima. Evidências mostram que custos de compliance desproporcionais expulsam as pequenas e concentram poder em quem já é dominante. Se queremos justiça, precisamos baratear a boa prática, não certificá-la com selo caro e fila infinita. A diferença entre punir fraude e punir quem não consegue pagar uma auditoria anual. Corto a sequência e devolvo o jogo à equipe progressista para ataque em dupla. A liderança defende que sem regra mínima vira faroeste de laboratório com a sociedade de cobaia. O apoio destaca que rótulo e avaliação não são luxo, são como data de validade e tabela nutricional para um alimento que todos consomem. Quem teme avaliação teme luz, e democracia saudável vive de luz e previsibilidade. Com previsibilidade, capital e talento se organizam, e a competição se dá por qualidade, não por atalho. Interrompo o embalo e passo a equipe conservadora para a defesa em dupla. Respondemos que luz sem critério vira holofote no rosto de quem trabalha certo e deixa a sombra confortável para quem tem time jurídico. Provocamos a outra equipe a explicar como evitar que o selo de conformidade vire barreira de entrada capturada pelos grandes. Reforçamos que estágios sandbox e guias adaptáveis resolvem mais do que caneta dura antes das evidências. Perguntamos por que não começar com autorregulação fiscalizada, subindo a régua conforme dados, e não conforme pânico. Retorno à equipe progressista para a defesa em dupla, com respostas e apontamento de fraquezas. Respondemos que sandbox sem prazo e sem meta vira estacionamento, por isso a lei precisa de trilhos e saídas claras. Apontamos a fraqueza do argumento de custo porque modelo de avaliação proporcional protege pequeno ao exigir mais de quem tem maior risco e impacto. Reafirmamos que proibir deepfakes eleitorais é recado simples, quem quer sátira rotula, quem quer fraudar não terá abrigo. Lembramos que sem regra, a sanção chega tarde e dano eleitoral não se desfaz no dia seguinte. Convoco a banca para uma leitura de meio de jogo. Neste momento inclino-me à equipe progressista, porque entregou imagem clara de justiça informacional, enquanto a outra equipe tropeçou em custos sem quantificá-los. Mas ambos seguem fortes e quero ver métricas concretas no próximo round. Por ora prefiro a prudência da equipe conservadora, pois alertou para captura regulatória e peso sobre pequenos, ao passo que a rival minimizou gargalos de fiscalização e incentivo que tragam propostas de implementação realistas. Estou levemente com a equipe progressista, pela defesa do voto contra a manipulação sintética, porém percebi um ponto cego sobre educação midiática, e peço que os dois lados evoluam com planos exequíveis. Abrimos o segundo round com um novo foco e passo a palavra à equipe conservadora para ataque. Se a regra copia outra jurisdição sem adaptar, podemos importar problema alheio e exportar nossos talentos. A equipe progressista responde com defesa. Defendemos que adaptar é parte do plano e que avaliações proporcionais já são ferramenta de ajuste fino local. A equipe progressista mantém a bola para um ataque solo. Sem proibição de deepfakes eleitorais, cada candidato vira boneco ventríloco e o eleitor vira plateia enganada. A equipe conservadora assume a defesa. Defendemos que a tipificação de fraude e o fortalecimento de perícia forense resolvem sem matar a sátira e a paródia com medo genérico. Passo novamente a equipe progressista para ataque em dupla. Como liderança, sustentamos que rótulo obrigatório e trilha de auditoria criam lastro para a responsabilização célere.
Como apoio, mostramos que ferramentas de verificação funcionam melhor quando a lei exige logs e versionamento. Sem isso, ficamos caçando fantasma. Corto a sequência e chamo a equipe conservadora para ataque em dupla. Na liderança, afirmamos que metas de desempenho social podem ser contratualizadas em políticas públicas sem transformar todo o projeto em processo jurídico. No apoio, lembramos que custo regulatório mal calibrado empurra time para fora do país, e diversidade de ecossistemas também é valor social. Interrompo e devolvo a equipe progressista para defesa em dupla com resposta e provocação. Respondemos que sem logs e avaliações, a responsabilização vira promessa e vítimas ficam com o prejuízo. Provocamos ao perguntar se a liberdade celebrada inclui deixar campanhas virarem teatro de máscaras sintéticas em período crítico. Retorno à equipe conservadora para defesa em dupla com resposta e apontamento de fraqueza adversária. Respondemos que período eleitoral pode ter regime especial com rotulagem dura, sem arrastar o mesmo peso para aplicações de baixo risco. Apontamos que a rival confia demais na capacidade do Estado de fiscalizar, ignorando gargalos de pessoal e perícia distribuída. Volto à equipe progressista para um ataque solo bem objetivo. Com previsibilidade e proibição clara, a criatividade foca em solucionar, não em contornar, e isso acelera a confiança e investimento local. Sigo com a equipe conservadora para defesa solo. Defendemos que confiança também cresce quando a porta de entrada é simples, e que responsabilização pode ser posterior e proporcional ao dano. Peço agora um ataque conservador de liderança e suporte, com foco em execução. Liderança sustenta que a prioridade é reforçar órgãos de investigação e protocolos voluntários auditáveis. Suporte detalha que consórcios setoriais podem publicar padrões abertos, barateando conformidade sem impor taxa invisível. Corto a escalada e chamo o ataque progressista em dupla, com plano e lastro. Liderança propõe fases, iniciando com rotulagem eleitoral obrigatória, logs mínimos e avaliação proporcional por risco. Apoio indica que a cada 12 meses a revisão pública baseada em métricas de dano, com simplificação automática onde risco cair. Interrompo e convoco defesa conservadora em dupla, com resposta direta e contra-pergunta. Respondemos que revisão anual é cara e pode mobilizar times, pedindo que expliquem quem paga a conta para pequenos. Perguntamos se a equipe aceita um teto de obrigações para faturamento inicial, sob pena de matar o embrião antes do nascimento. Encaminho a equipe progressista para defesa em dupla, com resposta e apontamento de fraqueza. Respondemos que a proposta já é proporcional e admite degraus por porte, com prioridade de fiscalização para alto risco. Apontamos que sem lei mínima, o teto vira chão para oportunistas e a desigualdade informacional explode. Retomamos o fio com o ataque conservador solo, focado em competição. Competição se fortalece quando a entrada é leve e a punição é certa, não quando a burocracia é alta e a punição é incerta. Defesa progressista solo mirando esse ponto. Punição certa só acontece com trilha de evidências, e é isso que avaliação e logs criam. Sem isso, viramos reféns de intenção. Abrimos espaço para a ofensiva progressista solo de fechamento do bloco. Com regras claras, a inovação responsável vira vantagem competitiva do país, e o mercado confia no mapa, não no improviso. Fecho este segmento pedindo uma última defesa conservadora solo. A melhor regra é a que evolui rápido e pesa pouco, porque tecnologia não espera ata nem carimbo. Antes de avançar, lembro que seguimos avaliando conteúdo, impacto social e viabilidade prática. Mantenho ligeira preferência pela proposta progressista, pela clareza do trilho e da proteção ao eleitor, mas peço protótipos de avaliação barata para pequenos. Continuo vendo mérito na cautela conservadora, sobretudo no risco de captura, porém exijo metas de execução, prazos e quem financia fiscalização. Ambos avançaram bem, e quero ver conciliação entre proporcionalidade real e proteção efetiva em contexto eleitoral. Com isso, seguimos para novos cruzamentos de ideias, mantendo o tempo justo e o respeito que este debate merece. Antes de seguirmos, confirmo se há novos pontos ou algo que tenha ficado por dizer dos dois lados.
Temos um último ângulo sobre eleições, que é a transparência ativa para o eleitor ler sinalização simples no celular. Temos ressalvas adicionais sobre custos invisíveis e sobre quem auditou o auditor. Então abrimos um bloco de discussão livre, alternado com foco e fogo na medida, começando pelo lado progressista. Se a informação é poder, esconder impacto é concentrar poder sem voto. Se a regra vira muralha, só passa quem já nasceu gigante. Sem trilha de logs, o abuso vira boato eterno e a vítima nunca vê justiça. Sem prioridade de fiscalização realista, a lei vira cartaz bonito e nada muda no chão. O eleitor precisa de rótulo claro e alerta visual, não de caçada técnica em madrugada. O empreendedor precisa de regra que caiba no bolso, não de manual de avião para andar de bicicleta. A avaliação proporcional existe justamente para não pedir motor de foguete a quem constrói lâmpada. Avaliação proporcional sem métrica é convite para arbitrariedade vestida de ciência. Campanha com deepfake é como eleição com voto fantasma, parece jogo, mas é encenação. Proibição ampla arrisca confundir sátira legítima com crime, e isso empobrece o espaço cívico. Sátira rotulada continua livre, o que não pode é máscara falsa posando de verdade em horário nobre. Rotular não basta se a plataforma não entrega alcance para o desmentido com a mesma força do engano. A lei pode exigir contrapeso algorítmico em período eleitoral, com prioridade de correção e histórico público. A lei pode exigir o mundo, mas quem paga o servidor e o time para isso quando a empresa é pequena? Para alto risco eleitoral não existe empresa pequena, existe dano grande com ferramenta barata. Para a inovação cotidiana existe empresa pequena, e o país não cresce só de eleição em eleição. Sem confiança no processo democrático, o país não cresce em nada, porque o risco político dispara. Sem liberdade para experimentar, o país só compra inovação pronta e perde soberania tecnológica. Regras claras dão soberania porque atraem capital que não gosta de surpresa jurídica. Regras excessivas expulsam quem cria e atraem quem sabe navegar burocracia. Quem navega melhor é quem tem barco grande, por isso a lei precisa nivelar por risco e não por lobby. Quem define risco pode errar feio e sufocar o que nem nasceu. Erro se corrige com revisão pública anual e consulta aberta, não com ausência de trilho. Consulta sem capacidade de processamento vira teatro. Precisamos falar de equipe e orçamento. Equipe se financia com multas e fundos de fiscalização como já se faz em outros setores. Fundos também criam incentivos ruins, se viram caça-multa, e ninguém quer indústria da penalidade. Por isso defendemos métricas de dano e gatilhos objetivos, cortando burocracia onde o risco cair. E defendemos que começar leve evita que a régua rígida envelheça antes de produzir aprendizado. Começar leve em eleição é abrir porta para golpe de teatro com máscara digital. Fechar a porta errada pode apagar a voz criativa que ensina o eleitor a identificar truques. A criatividade que educa não precisa fingir voz alheia, precisa só de rótulo e liberdade responsável. Responsabilidade sem capacidade de cumprir é só palavra bonita na parede. Capacidade cresce quando há padrão claro, ferramenta aberta e incentivo ao compliance acessível. Padrão claro pode virar padrão caro quando é escrito para quem tem advogado na mesa. É para isso que servem degraus por porte, por faturamento e por impacto. Degraus mal desenhados viram degraus de vidro, e quem cai é sempre o menor. Quem cai hoje é o eleitor diante de correntes de manipulação invisível. Quem cai amanhã é o inventor que desistiu porque a régua parecia um labirinto. Não existe futuro brilhante com presente fraudável. Não existe futuro livre com presente engessado. Engessado é permitir disfarce perfeito em horário eleitoral. Perfeito não existe. Existe contexto, humor e crítica. E lei ampla erra o alvo e acerta a pluralidade. Pluralidade vive melhor com luz, e rótulo é luz simples. Luz sem planejamento cega, e nossa proposta é óculos, não holofote no rosto. Nosso plano é lanterna onde o risco é alto, não é sol de meio-dia em todo lugar. Nosso plano é caminho aberto e punição rápida, não é balcão de selo.
Selo é sinal para o cidadão, não é altar regulatório e pode ser barato se for aberto. Aberto só funciona com manutenção, e manutenção custa tempo, gente e dinheiro. Democracia custa, manipulação custa mais. Inovação rende, sufocar inovação cobra mais caro depois. Ninguém está sufocando inovação, estamos sufocando fraude. Ninguém está liberando fraude, estamos liberando experimento com regra leve. Regra leve em eleição é convite para o caos. Regra pesada fora de eleição é convite para o deserto. Então focamos peso onde importa e aliviamos onde não importa. Então provem como mensurar isso sem virar fábrica de papel. Logs padronizados, auditoria por amostragem, revisão baseada em indicadores de dano. Indicador sem contexto vira gráfico bonito que não paga boleto. Contexto vem com dados abertos e participação social. Participação sem mediação técnica vira arena de grito, não de solução. Mediação se constrói com consórcios de universidades e laboratórios independentes. Independentes até o primeiro contrato, por isso pedimos leveza e testes antes de obrigação. Testes sem prazo viram enrolação, e eleição tem data marcada. Obrigação sem piloto vira salto no escuro, e economia tem gente dentro. Interrompo aqui a livre troca, que foi intensa e rica, e convido a equipe progressista para as alegações finais. Organizo os fatos, tivemos consenso sobre risco eleitoral alto, reconhecimento de deepfakes como ameaça e necessidade de transparência para o cidadão. Busco a banca, lembrando que nossa proposta protege o voto com rótulo e logs, preserva startups com proporcionalidade e aprende com revisão pública. Agora a equipe conservadora com suas alegações finais. Organiza os fatos, concordamos que há risco sério, mas mostramos que obrigação ampla sem etapa e sem mensuração robusta pode capturar o processo e punir o pequeno. Falo à banca pedindo prudência para evitar barreiras de entrada e propondo foco duro no período eleitoral e leveza com testes e padrões setoriais fora dele. Chamo a banca para a avaliação, mantendo o tom construtivo. Meu voto vai para a equipe progressista, porque apresentou mecanismo verificável para proteger o eleitor com rótulo, logs e revisão, sem ignorar escalonamento por risco. Meu voto vai para a equipe conservadora, porque sustentou a ameaça de captura regulatória, quantificou gargalos e trouxe alternativas de execução por etapas. Meu voto de Minerva vai para a equipe progressista, pela combinação de proteção eleitoral imediata e proporcionalidade, com revisão pública que reduz rigidez ao longo do tempo. Com 2-1, a equipe progressista vence o debate de hoje. Agradecemos o reconhecimento e reforçamos que a vitória final é da democracia quando a regra protege o voto. Celebramos a ideia de que previsibilidade e proporcionalidade podem caminhar juntas para liberar a boa inovação. Parabenizamos a vitória e reafirmamos nossa defesa da porta de entrada simples para quem começa. Seguimos na missão de construir caminhos por etapas, porque liberdade e responsabilidade precisam de ponte bem feita. Agradeço às equipes e à banca pela precisão e pela coragem intelectual. A você que ficou até o fim, nossa gratidão pelo tempo e pela atenção generosa. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente suas ideias para os próximos confrontos. Use o QR no canto do vídeo ou o link na descrição para apoiar este projeto com uma contribuição que mantém o debate vivo. Na descrição você encontra obras de outras séries completamente diferentes, feitas com o mesmo cuidado. Eu me despeço com respeito e convido você a voltar no próximo episódio de Batalhas Mentais.